Bom dia a todos e todas e bem-vindos ao Good Morning Trading. Estou muito feliz em reencontrá-los. Hoje é 8 de julho do ano da graça de 2026. E um trader. Falo com traders. Esta noite, os Estados Unidos retomaram os ataques ao Irã. E, no entanto, os futuros permanecem estáveis por enquanto. Por enquanto, inabaláveis, o petróleo sobe de forma extremamente significativa. Já passamos dos $70. Estamos com o WTI a $72. É lógico, Estreito de Hormuz, tensão. O preço do petróleo sobe. E também, hoje, precisamos ficar de olho no Fed e nos semicondutores. Hoje à noite, às 20 horas, o Fed vai divulgar a ata da reunião. Vamos conferir a associação dos coproprietários, vamos analisar o relatório para ver o que eles discutiram e as tensões que existem entre eles. Será que eles concordam em reformar o elevador ou não? Há uma grande tensão dentro do Fed. Sobre esse assunto, e para terminar, vou deixar um pequeno enigma para vocês agora. Qual presidente do Fed queria tirar a tigela de ponche? E o que é a tigela de ponche? De ponche? De ponche, desculpa, sim. Eu nunca vejo, então não sei muito bem como pronunciar. Ponche, tigela de ponche, de punch. Não, eu tenho punch, eu bebo punch. Pronto, tá certo. Então, temos 3 fatores importantes que vão marcar o ritmo do nosso dia. O petróleo, o Fed e os chips fizeram rapidamente um giro pelos mercados. Ontem estávamos de olho na abertura dos resultados. O recorde do mercado precisava ser justificado. Eu insisti bastante dizendo para vocês, atenção, pode ter resultados excelentes e ainda assim levar um tombo. Eles tiveram resultados excelentes e mesmo assim levaram um tombo. Não vi isso uma vez, nem 2, nem 5, nem 50 vezes. Devo ter visto isso umas 100 vezes nos últimos 30 anos. 3, 4 vezes por ano, é isso mesmo. Então, o que aconteceu? O que decepcionou? Vamos ver tudo isso em detalhes. Foi, como vocês sabem, a Samsung. Foram os chips que começaram a despencar. A Samsung decepcionou, mas decepcionou as expectativas das pessoas. Vamos voltar a esse assunto, mas a conta começou a ficar um pouco salgada então, hein? Ontem o Wall Street S&P 500 caiu 0,45%. O Nasdaq caiu um pouco mais de 1%, setor de tecnologia, o primeiro a ser atingido, e o Dow Jones resistiu muito bem. Ele perdeu apenas menos, 0,25%, e continua sempre muito próximo de suas máximas históricas. De todos os tempos, caímos levemente abaixo dos 53 mil no Dow. E na Ásia, temos uma recuperação que é extremamente tímida. Em Seul, após o tombo de ontem, recupera entre 0,30% e 0,50%, ou seja, praticamente nada. Xangai perde mais de 1%, e Tóquio também está tendo um pouco de dificuldade para se recuperar. Na Europa, o CAC 40 caiu, o DAX caiu, o Start Micro. Na compra, quase 5%. Então, estamos em um cenário bastante negativo. E, além disso, o Brent passou dos $76. $73 para o WTI. Os ataques americanos desta noite deram uma leve agitada nos mercados. Então, o nosso barômetro do dia é o colapso dos semicondutores. A Samsung divulgou um lucro multiplicado por 19. Eu repito, a Samsung divulgou um lucro multiplicado por 19. Para você ter uma ideia, você ganha 1.000 euros e na próxima vez você ganha 19 mil, não 190 mil, mas sim 1.000, 19 mil. Bom, é inacreditável. A menos que você esteja abrindo sua própria empresa, é isso. Eu não tenho nenhum exemplo nas minhas empresas em que eu multipliquei por 19. Mas os resultados no lançamento da empresa, porque começamos do zero, então é fácil, mas é impressionante. E bem, isso os mercados. Eles ainda esperavam mais um pedacinho de açúcar, ainda mais aquele último pedacinho extra de açúcar. E eu acho que de qualquer forma ele teria caído por causa disso. A Samsung fez 21%, eles teriam esperado 22%. Se a Samsung tivesse feito... Desculpe, não são percentuais. Se a Samsung, que é tão grande, tivesse multiplicado seus lucros por 25, eles teriam esperado 26.
Não se pode punir uma ação que multiplica por 19. Na verdade, o que os assusta é que no próximo trimestre, sim, há uma grande chance de que no próximo trimestre eles não voltem a multiplicar seus lucros por 19. Vai chegar um momento, de fato, que isso pode parar. E o índice coreano já perdeu, já acionou os circuit breakers, então caiu mais de 10%. E ele fechou ontem praticamente em menos 5%, menos 4,90 se não me engano. Mas não é só isso. Toda vez que a Samsung divulga seus resultados, você tem as empresas chinesas, o governo chinês, mas unicamente para incomodar a Samsung. É preciso ser muito claro. Eles lançam alguma coisa. E aí, como no ano passado, temos a DeepSeek, a empresa chinesa de inteligência artificial, dizendo que vai desenvolver seu próprio chip para fazer super mega cálculos. Então, como é chinês, pode ser que tecnologicamente não seja tão ruim e, principalmente, seja muito mais barato que a Samsung. E isso afetou todo o setor de chips. Temos, em particular, a Micron, já falei sobre ela. Uma empresa americana muito boa. Eles perderam pelo menos 4,7% ontem no Nasdaq. Todo o setor de chips tem sustentado o mercado no Nasdaq há um ano. Quando eles espirram, é preciso tomar muito cuidado hoje em dia. Mas sistematicamente, quando a Samsung divulga seus resultados, aparece a DeepSeek, que faz um anúncio. Está começando a ficar evidente, pessoal. Está começando a ficar evidente. O problema é que fica evidente, mas funciona. Como acabar com o futuro concorrente de forma sistemática? Sistemática. É como se você tivesse um restaurante estrelado e o concorrente viesse ao seu restaurante. E quando você anuncia seu novo menu, o concorrente se levanta e começa a dizer: olhem, tem uma mosca no meu copo. É mais ou menos isso. É mais ou menos desse nível, mas funciona. Então, se funciona, eles fazem. É isso. O assunto do dia, bom, vocês veem, hoje à noite às 20 horas o Fed publica as atas. São as notas da última reunião que aconteceu há 15 dias. É fácil. FONC, resultado na quarta-feira, 15 dias depois. Eles precisam de 15 dias para fazer a ata. Sistematicamente, temos as atas. Então, foi a primeira reunião de Kevin Walsh, o novo presidente. É interessante esse Kevin Walsh. Ele foi um pouco, distante em relação aos jornalistas. E o tom realmente mudou em relação ao antigo presidente do Fed. E até mesmo a psicologia geral dos membros do Fed. Sabemos que temos 9 responsáveis do Fed, de um total de 18, que prevêem pelo menos um aumento este ano. Estamos precificando o mês de setembro e o mercado aposta nisso. Se você for ao CME, todos os dias tem um estudo em tempo real sobre isso. Estamos com uns 56% de chance, entre aspas, não sei se é uma chance, mas de qualquer forma, 56% de chance de que em setembro eles aumentem as taxas. Então, em outras palavras, é preciso ser muito claro, o Fed não fala mais em corte algum. O antigo presidente do Fed falava-se sistematicamente de cortes, de possibilidades de cortes. Com Kevin, nada disso. Com ele, só se fala das possibilidades de alta. Ele ameaça apertar um pouco mais o cerco. O petróleo está subindo novamente esta manhã. Vamos dizer que isso não ajuda em nada. Um barril mais caro, claramente, significa mais inflação. E mais inflação significa que a festa fica muito mais difícil. Então, como vimos ontem, os analistas não fazem ideia de para onde isso vai. Tem gente prevendo para o final do ano, no SP500, mais 6, mais 7, mais 8%. E também tem tantos outros prevendo menos 5, menos 6%. Então, conclusão. Ninguém sabe. Vamos lá, vamos dar uma olhada nos gráficos. A verdade, às vezes, está nos gráficos. E aí, o problema é que simplesmente não funciona. Não funciona. Especialmente nos gráficos. Ai. Tô fazendo rádio para vocês, desculpem. Agora tô fazendo rádio, não tenho isso aqui. Não tá aparecendo, não tem problema. Então talvez seja por causa da transmissão ao vivo, 1, 2 segundos. Então talvez seja o botão que ela tem. Não, isso é só para mostrar meu status para vocês. Bom, rádio à parte, sem perder tempo, então vamos lá. No Nasdaq 100,
Estamos atualmente nos 29.350 no Nasdaq 100. Estamos exatamente no ponto mais baixo de 15 dias atrás. Atenção, estamos no ponto mais baixo. A média móvel mensal tem 29.500. Não conseguimos ficar acima dela, o que não é um bom sinal de forma alguma. E agora? Tocamos o ponto mais baixo da semana anterior. Bom, quando você está no ponto mais baixo da semana anterior e hoje é terça-feira, podemos terminar com uma sexta-feira bastante negativa. Eu realmente não sei o que vai acontecer. Lembro a vocês que ninguém prevê o futuro, nem mesmo a sua vidente. Mas, de qualquer forma, atenção, estamos em um mega suporte no Nasdaq. E agora? Isso vai realmente depender das atas do Fed, dos próximos resultados de tal ou tal grande empresa. E a gente não sabe. E mesmo que soubéssemos os resultados, nem temos certeza se isso vai agradar a eles. Porque quando você lucra 19 vezes mais do que no último trimestre, bem, não, isso não é suficiente. Talvez seja por isso que temos uma bolha e talvez seja por isso que precisamos voltar à razão. É algo excepcional. Então, se o excepcional já é assim, imagine o que a normalidade vai fazer com eles. Bom, veremos. Vamos saber um pouco mais. Temos a PepsiCo, que divulgará os resultados na quinta-feira. E depois teremos a Delta Airlines, os aviões muito Dow Jones na sexta-feira e na semana que vem já começa direto na segunda-feira. Temos os bancos. Os bancos, como eu disse, se as taxas sobem, isso é bom para eles. Se as taxas caem, não é bom para eles. Então, talvez tenhamos esse setor que pode ser mais bem visto, pelo menos pelos investidores. Vou vender tudo que tenho, quer dizer, não tudo que tenho, mas as empresas do setor imobiliário, se as taxas subirem, elas vão sofrer. Então, eu vou colocar nos bancos que podem subir um pouco, meio no modo rádio, sempre. Só que eu vejo os gráficos, mas se você for esperto, assiste ao Good Morning Trading e coloca seus gráficos bem ao lado. Ah, sim, mesmo no CNP 500, estamos no meio do intervalo em uma semana, então não estamos nem um pouco, nem um pouco, nem um pouco. No CNP 500, totalmente embaixo nos últimos 15 dias. Ao contrário do Nasdaq, estamos acima dos 7.500, então está indo muito bem. Estamos em 7.543 agora. Se o S&P 500 tivesse tido a mesma progressão que o Nasdaq, estaríamos por volta de 7.360. Você vê a diferença? Estamos em 7.543 e deveríamos estar por volta de 7.360 se ambos tivessem tido a mesma evolução. Então, o S&P 500 está resistindo incrivelmente bem à queda. Nosso amigo Dow Jones, então, não há problema algum com Dow Jones. Ele ainda bateu mais um recorde histórico. É praticamente quase todos os dias. Talvez hoje a gente tenha um pouco de dificuldade. Recorde histórico, e estão exatamente posicionados para isso. Eu já tinha indicado isso para vocês ontem, no topo do mês anterior. Então estamos acima, é super positivo. A gente estava e está agora atualmente levemente, então isso depende do seu... Qual vencimento se usa nos futuros? Eu sempre pego o próximo vencimento trimestral. Estamos levemente acima dos 53,5. 53,6 parece. Então, resumindo o Dow Jones, ele está bem, ele agradece a você. O S&P 500 está indo relativamente bem. Ela não tem esse direto, está sofrendo com os prêmios. É isso no CAC 40. Vamos lá, eu faço rapidinho para vocês. É o modo rádio 8.400 sobre 440, ainda caiu mais. Ok, é normal, o DAX também caiu. Ele está no contato dos 25.500. Nível-chave, 8.400. 25.500. Ele precisa segurar esses níveis. O ouro, ele caiu um pouco de novo. Está se aproximando novamente dos 4.000. Ele tenta se manter acima dos 4.000. Isso até que bom. Nosso amigo Bitcoin, pronto, ficou preso em um range. Então, range, parte superior, vamos dizer $64.000. Parte inferior, 62.500. Range 3, atenção. Aqui, do mesmo jeito. Não ligue para sua cartomante, sua vidente, ela não sabe de nada. Ninguém sabe se vamos romper o range para o norte e buscar 65, 70 mil, ou se vamos romper o range para o sul e voltar para os 60 mil.
Pronto, aqui estamos no meio do deserto. Não sabemos se vai para 60, não sabemos se vai para 70. E se alguém, como dizer, se gaba, eu estava certo, eu te disse, fulano, ciclano. Bom, você só sabe que isso é um chute de adivinhação. No mercado financeiro, isso não vale nada. E voltamos ao nosso WTI, que por sua vez disparou. Lembro vocês, eu tinha deixado vocês quando estava em 67, 68 dólares. Abaixo dos 70, agora estamos em 72,5. Está longe de ser pouco, então ele realmente subiu. 5, 6%, 6%. Está longe de ser pânico, como eu disse para vocês, gentleman agreement, os compradores acham que não está muito caro e os vendedores conseguem um bom preço. Está entre 70 e 75 dólares, estamos exatamente em 72, 74, então, por enquanto, tudo está bem, a menos que tenhamos ataques massivos, etc. Se os guardiões da revolução disserem que vão cortar tudo, que na verdade já minaram novamente, etc. Lembro vocês que ainda não encontramos nenhuma mina, sempre fui muito cético quanto a isso. Mas só de dizer isso é como se eles tivessem colocado as minas sem correr riscos. Então, foi bastante vantajoso. E, principalmente, sem os problemas, caso queiram desminar. Porque é como se não houvesse minas, é mais simples. A agenda do dia, como vimos, são as atas do Fed. Bem, sim, ainda estou aqui. Amanhã vocês terão os gráficos, é bem mais simples para vocês e para mim também. Sim, é anedota. O que é o ponche? O ponche. Então, vamos voltar bem lá atrás, numa época que os menores de 70 anos não conheceram. Voltamos a 1955 e temos o presidente do Fed em 1955, que se chama William McCasley Martin. Então, William McChesney Martin comandou o Fed por 19 anos. Ele foi quem ficou no comando por mais tempo possível. Depois, acho que o segundo deve ser o nosso saudoso Alan Greenspan. Foram 17 ou 18 anos Alan Greenspan. Então, William McChesney Martin está à frente do Fed. Perguntam para ele, meu caro, qual é o seu trabalho? E aí ele solta uma frase famosa. Ele vai definir o papel do Banco Central americano. Ele diz, o papel do Banco Central americano é retirar na hora certa a tigela de ponche. Ou seja, ele deve tirar a tigela de ponche, a tigela de álcool, justamente quando a festa está no auge, para evitar que as coisas saiam do controle e, em outras palavras, isso significa que é preciso acalmar o jogo quando tudo começa a se empolgar demais. Então, a pergunta de hoje é, será que o Wars está segurando essa tigela de ponche e será que ele vai retirá-la? O suficiente para que os mercados não fiquem completamente fora de controle e façam qualquer coisa. De qualquer forma, no momento, por enquanto, o mercado ainda está em festa. Ele ainda está dançando. Não tiraram o álcool dele e o álcool. Vocês entenderam? O que é a tigela de ponche são as taxas de juros. Vou te mostrar as taxas de juros. Não tem mais álcool, tô te dizendo, sem as taxas de juros. Aí o cara manda uma dose de tequila atrás da outra. É isso aí, escutem. Obrigado por compartilhar esse momento comigo. Talvez você não saiba, mas existem podcasts. Então faça a pesquisa Benoît Rousseau Podcast, vá no Apple Podcasts, digite meu nome e você vai encontrar 2 podcasts. Pegue o podcast Economia, Trading, ele está ativo. O podcast História News está chegando em breve. Então, obrigado por ter compartilhado esse momento comigo. É sempre um prazer compartilhar também os imprevistos do ao vivo. E eu gostaria de dizer para vocês, continuem curiosos. Sempre. Essa é a minha frase de encerramento. Bom, ao mesmo tempo, eu não peguei conselhos de uma agência de publicidade. Para mim tá ótimo. Continuem curiosos sempre. No mundo de TikTok, isso não é nada mal. Na verdade, é um chamado à resistência. Então, tchau a todos.